Memória. Inúmeros ensinamentos são trazidos à tona quando nos aproximamos da história, e um deles está representado a partir do texto. A docência por meio da memória das professoras do município de Abaetetuba no período de 1950 a 1970. Texto este trazido pela autora, professora formada em pedagogia Edileza de Sarges Almeida. Este texto foi publicado na revista Margens e foi uma pesquisa que a autora fez com 4 professoras, tem como aspectos centrais a mulher no ambiente escolar. A pesquisa ela foi realizada de forma de oralidade e memória, a denominada como história oral. Ela utilizou-se dessas técnicas para obter as informações. A discussão trazida nesse vídeo será gerada a partir de elementos como a educação, a feminização do magistério e a questão social dentro da docência. Olá, eu me chamo Adriane. Vou fazer algumas considerações acerca do ponto 2 do texto. Bom, esse ponto trata sobre a memória. O quão importante é a memória para a construção sociocultural do conhecimento. A memória é muito importante em todos os quesitos, pois, através dela, o indivíduo pode resgatar vivências e experiências do cotidiano. A autora diz que a memória é uma construção histórica que se modifica, não intensamente, mas constantemente, de acordo com as vivências e experiências do cotidiano, do próprio indivíduo, que ao buscar vivências passadas, as revive e as reconstrói novamente. Quem de nós nunca voltou a uma cena de um ano atrás, um mês atrás, ou até mesmo de horas atrás, para revivê-la novamente, refazê-la novamente? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, o que teria acontecido? E a gente faz isso através da memória. A memória nos permite voltar e fazer esses resgates. Bom, nesse contexto, gostaria de falar acerca da memória dos idosos. O quão importante é para a construção do conhecimento dentro da sociedade. É comum dizermos que as pessoas mais velhas possuem muita sabedoria, muito conhecimento, têm muita história de vida, já passaram por muita coisa, já viveram muita coisa ao longo dos seus anos. Muitas pessoas dizem que os mais velhos são os guardiões do conhecimento, pois eles repassam conhecimento acumulado para gerações futuras para que não se perca na história. De modo particular, sempre que vou a Belém com minha avó e ela vê os trilhos lá na área do comércio, ela me diz que o pai dela, meu bisavô, contava para ela que ele viveu o tempo dos bondinhos ali nessa área. Então eu sei dessa história porque a minha avó me contou, e assim ela está me passando uma história de família, um conhecimento através dos resgates de memória. Contudo, a autora Edileuza usa esse mecanismo de resgate de memória para melhor compreendermos esse processo de docência feminina desde o início até os dias atuais, através de uma pesquisa realizada no município de Abaetetuba, com 4 idosas que usam esse resgate de memória para melhor explicar esse processo de docência, que será retratado à frente pelas minhas amigas. Entende-se, portanto, no decorrer do texto que a partir do ponto 2, a autora utiliza-se de datas e de movimentos e acontecimentos históricos para poder exemplificar como se deu o processo do magistério. Idade Média. A educação oferecida na Idade Média, ela não poderia ser um direito à mulher pelo fato de que ela se tornaria impura. Que sentido seria essa impureza? Na verdade, é que os homens não queriam que as mulheres pudessem se tornar conhecedoras dos seus próprios direitos.
e no qual elas, a partir da inserção na educação, consequentemente, a sua intenção ali, ela se ampliaria. Os seus horizontes seriam ampliados a partir da educação. Logo mais, a autora cita o Brasil colônia. O papel da mulher era de preocupar-se, primeiramente, com a questão do lar, com a criação de filhos e com o cuidado com os seus maridos. Com o surgimento da República no Brasil, a educação ela começa a ser repensada. Então, a partir daí, eles começam a entender que, como mulher, dentro do lar, ela tinha a função de educar as crianças, consequentemente, elas deveriam educar todas as crianças. Utiliza-se, então, aí a inserção delas na escola, pelo fato de que elas ensinariam às crianças como deveriam ser as regras morais, e é lá no positivismo que essa questão vai ganhar ênfase, pelo fato de que a educação ela era algo necessário para o conhecimento e desenvolvimento de várias outras áreas da vida do ser humano. Era necessário que eles aprendessem história, era necessário que aprendessem sobre geografia e também boas maneiras, comportamento, tudo isso elencado dentro da educação, para que as mulheres pudessem promover isso às crianças, porque esse era o papel delas. Mas vai surgir as escolas normais. A partir do texto que nós podemos estudar anteriormente, as escolas normais, elas começou a surgir a partir dos anos de 1834, a partir da República, é que a escola começa a se consolidar. Tem muitas pausas e muitos avanços, no qual até a escola poder se fixar. Lá nas escolas normais, nos livros das normalistas, como era o papel da mulher naquela época. Então, aí começou a ter uma crescente inserção da mulher, porque ela via nessa área uma saída e uma oportunidade para ela conseguir se formar e ter uma carreira. O homem vê na industrialização uma chance e uma oportunidade para poder elevar-se em questão de profissão. É a partir daí que se abrem as áreas maiores para as mulheres e os homens acabam passando para áreas administrativas, técnicas, como direção de escolas. Com a inserção maior da imagem feminina na educação, tem-se então a mulher a perceber que o emprego é uma forma de ela socializar. A partir daí, enquanto os homens percebem que a mulher não é de uma natureza igual a delas, como era o pensamento, tem-se então a construção das identidades da mulher. Dentro e fora do ambiente escolar, as mulheres eram tidas como elemento-chave para a educação. Primeiramente, pelo fato de que as famílias colocavam sobre a sua responsabilidade a questão de ensinar e educar os seus filhos. Porque entendia-se que as mulheres utilizavam da questão sentimental para conseguir obter a atenção das crianças e apreender nelas os conhecimentos necessários para a sua formação. Dentro e fora do ambiente escolar, as mulheres tinham que satisfazer as expectativas da sociedade. Por isso que a partir daí cria-se então o termo de mulher adestrada. No terceiro tópico do artigo, no tema Infância, Família e Escolarização, Memórias de Professoras, as professoras relatam que desde criança elas tinham um sonho de ser professoras. Então elas brincavam, elas brincavam com as irmãs e elas brincavam também muitas brincadeiras de boneca, uma questão voltada para a maternidade. Elas aprendiam também as prendas domésticas, então desde criança suas mães ensinavam a fazer as coisas da casa. Então isso foi uma coisa que elas foram construindo desde a infância delas, era ensinado para elas. E no ambiente escolar, quando elas começaram a frequentar a escola, elas deveriam cumprir horários, ter toda uma disciplina. A questão de cantar o hino nacional na chegada, cantar na saída e fazer as atividades. Se elas não fizessem essas atividades, elas recebiam punições, que há relatos de professoras das palmatórias, né, que elas recebiam as punições devido a não fazerem os exercícios, as atividades. E as premiações, se ela fizesse todos os deveres corretos, ela recebia as premiações. No caso, a professora relata que ela recebia um lacinho vermelho, que era a maior felicidade dela quando ela recebia esse lacinho.
Na adolescência e na juventude, elas eram ensinadas como elas deviam viver na sociedade, a forma como elas deveriam seguir. Então isso era muito observado. Os seus pais, os seus parentes, seus tios, eles ensinavam a forma correta como elas deveriam seguir. Então elas deveriam dar bom exemplo, deveriam ser uma moça modesta, uma moça que não causasse falatórios, e até para ir em festas, elas só poderiam ir acompanhadas de um adulto. E há relato de uma professora que ela só poderia ir em festa se fosse com o irmão mais velho dela. Então, essa questão do machismo, quando os homens tinham esse privilégio e as mulheres não. Então, elas só poderiam sair acompanhadas dos seus irmãos. E os requisitos para que elas pudessem exercer o magistério era ser modesta, gostar de estar em casa, ajudar nos afazeres domésticos e evitar falatórios. Então, elas deveriam seguir esses requisitos se elas quisessem exercer o magistério. Então, tudo isso era observado para que elas pudessem exercer o magistério. Ela deveria ser educada em conformidade com os padrões da sociedade. Então, se ela saísse desses padrões da sociedade, ela era discriminada, excluída da sociedade. Eu sou Denise Correia, vou falar do tópico 4, Memórias do Magistério, Sonhos, Status e Dificuldades. Eu dividi esse tópico em alguns pontos importantes. São eles: o sonho de ser professora. Em 2 trechos da entrevista, Dona Maria e Dona Conce, 2 das entrevistadas, relatam com muita alegria que ser professora para elas era a realização de um sonho, algo prazeroso que elas buscavam desde a infância. Sonho aliado às questões financeiras. Na fase adulta, o ato de ensinar se aliava às questões financeiras, visto que as mesmas tinham suas necessidades. A docência como forma de obter status social. Nessa época, a docência era valorizada mais do que atualmente e os professores eram respeitados. Sendo assim, os professores adquiriam status social através do ensino e o fato de gostar de escrever contribuiu para o desempenho dessa função considerada intelectual. O magistério como forma de se inserir no ambiente social. Segundo o autor Araújo, 1993, ser professora era ter a profissão ideal da mulher, que possuía uma moral maior do que a dos homens e era delicada e paciente com as crianças. Assim, a formação docente era algo que oferecia certa elevação social para as mulheres professoras. A relação entre os alunos e seus filhos. Além de sonho e da necessidade financeira, a atuação docente era associada às características maternas, como amor, cuidado e carinho. As entrevistadas relatam que essa associação era fundamental para sua atuação junto aos alunos. O modo de ensinar no interior de Abaetetuba. Uso de lições, em que os pais verificavam o aprendizado dos seus filhos por meio delas, e se não fossem as lições para casa todos os dias, era como se os alunos não tivessem feito nada no ambiente escolar. Uso de cartilhas do ABC e sabatinas. A prática pedagógica se baseava no uso desses 2 instrumentos. As professoras organizavam e elaboravam os materiais na noite anterior para que quando os alunos chegassem na sala de aula já precisasse somente explicar como deveria ser feito, o que se chamava passar a lição. As sabatinas eram feitas com o intuito de que os alunos respondessem às questões que as professoras faziam. Não havia castigo para os que errassem, mas somente os que acertavam eram parabenizados. E essa competição, ela instigava os alunos a se dedicarem a aprender cada dia mais. Os alunos que não respeitavam em determinado momento eram castigados de forma severa. E esses castigos, eles eram usados como forma das professoras conseguirem obter o controle e o respeito sobre os seus alunos. Dificuldade de acesso. Por se tratar das ilhas, havia dias que não tinha aula porque a maré não permitia. Ou seja, quando a maré estava secando, os alunos eram impedidos de ir à escola e nesse dia, consequentemente, não havia aula.
presença das influências religiosas no ambiente escolar. As docentes apresentavam a preocupação de se trabalhar com as datas comemorativas e mostrar aos alunos a importância dessas datas para a sua formação. Porém, não se trabalhava olhando essas datas de forma crítica, e sim realizava-se somente o que já era de costume. Além dessas questões, havia ainda a falta de material didático. Assim, as docentes procuravam extrair materiais didáticos de sua própria realidade e que auxiliassem no processo de aprendizagem dos alunos. Não havia questionamento da responsabilidade do poder público sobre a educação de qualidade, como se eles não tivessem a obrigação e a responsabilidade de oferecer materiais didáticos necessários para o trabalho em sala de aula. Dona Nazaré foi a única das entrevistadas que não trabalhou nas ilhas e que trabalhou com a disciplina de educação física. Ela relatou que buscava ensinar os seus alunos de maneira diferente, com a utilização do corpo, e denominou suas aulas como ecléticas. Esse estudo sobre a história da educação reflete vivências baseadas em proibições e imposições que foram responsáveis pela formação de mulheres passivas e subordinadas a seus pais e maridos. Histórias de vida de professoras que contribuíram de forma significativa com o aprendizado de muitas pessoas. Desse modo, é importante mencionar que a educação apresentava um objetivo, mas é necessário compreender que geralmente visava a formação de uma mulher submissa que soubesse cuidar apenas dos filhos, do lar e do marido. Então, o magistério surge como a oportunidade de adentrar em espaços públicos e, com isso, obter valores financeiros. Isso porque as mulheres elas tinham a característica da profissão, o perfil da profissão, que era cuidar de crianças, ser carinhosa e principalmente ver os alunos como filhos. Referente à docência feminina, ficou evidente que o magistério tratava-se de 3 aspectos. Inicialmente se tratava de um sonho que as docentes tinham desde as suas infâncias, sonho este que estava ligado ao status que essa profissão trazia e também às dificuldades que, segundo as entrevistadas, estavam ligadas às questões de materiais didáticos e também de recursos financeiros. Por meio da oralidade e da memória de professoras do município de Abaetetuba, foi possível constatar valores fundamentais para o exercício da docência. Por meio do resgate de lembranças, tivemos a oportunidade de analisar histórias de professoras que contribuíram de forma significativa com a formação de outras, mas que não eram respeitadas pela sociedade, pelo fato de que essa sociedade ela discrimina as pessoas que não fazem parte do padrão dominante, como os idosos.